O vídeo de hoje é mais reflexivo a partir de um comentário que eu li nas redes sociais da Maratona de Curitiba que aconteceu no último final de semana. Então já vou colocar ele aqui, ó. E vamos discutir junto as implicações disso e como essa busca incessante por um RP pode estar atrapalhando o seu resultado na corrida. Então o comentário é o seguinte, ó. Não consigo entender o tanto de mimimi porque a meia maratona de Curitiba tinha subida. Acredito que a maratona também tivesse subida. As pessoas não estudam o percurso antes de fazer a inscrição? Elas não treinam na rua com a vida real fora do Barigui? Barigui é um parque lá de Curitiba, acredito que seja um parque bastante plano. Eu não conheço, mas pelo comentário aqui do Jorge Volpão, não conheço ele, só vi o comentário que trouxe aqui para vocês. Para essas pessoas, a Terra é plana? Então, são muitas camadas nesse comentário e aí eu quero conversar contigo sobre hoje. Então, já vou colocar aqui, ó. O primeiro ponto que a gente tem que ver é o foco excessivo nos números. Então, as pessoas foram lá para correr a meia maratona de Curitiba, a maratona de Curitiba, só que elas estavam muito focadas em fazer o RP delas. Todo mundo quer fazer o melhor recorde pessoal, o seu recorde pessoal. O RP é o recorde pessoal, né? Quer fazer o seu melhor tempo na distância, conquistar um tempo diferente. Só que isso, se você tiver esse foco muito grande nos números, isso pode ser um problema. E eu vou te trazer o exemplo aqui do Eliud Kipchoge. Tem anotado aqui. Ele, depois da sua primeira maratona que ele correu, que a primeira maratona é RP, né? Afinal é a primeira. Ele correu outras 14 provas que ele terminou. Dessas 14 provas que ele terminou, somente 4 ele quebrou o RP dele. Ou seja, de 14 provas, ele em 4 quebrou o RP. E o que eu vejo muito, os corredores querem, em toda prova, fazer o seu RP. Então, toda prova que tu corre, independente das condições, e isso a gente precisa analisar, existem condições específicas para você fazer o RP. É claro que você pode fazer o RP numa prova que seja calor, você pode fazer o RP numa prova que tenha subidas, você pode fazer o RP numa prova que você não esteja correndo com outras pessoas ou esteja mais livre, só que é muito mais difícil de fazer o RP nessas condições. Então, não é toda prova que você vai ir para fazer o seu RP. Tem provas que simplesmente você vai lá e vai fazer o melhor que você puder naquele percurso. E isso é algo que também as pessoas não levam em consideração. Beleza? Existe o RP total, que é teu RP geral da tua meia maratona, do teu 10K, do teu 5K, mas também existe o RP do percurso, onde você pode ver se você está evoluindo ou não. Que é esse caso aqui, por exemplo, você mora em Curitiba ou você mora em outra cidade. E aí você não faz as provas de Curitiba, não, porque a meia maratona de Curitiba tem muita subida. Pensa bem, tu tá deixando de fazer uma prova que tá muitas vezes na tua cidade, tá acessível, tu não precisa viajar, isso em qualquer outra cidade, porque simplesmente ela tem subida ou porque, não, se eu não vou fazer meu RP eu não vou correr. Mas pensa, tu pode fazer o teu RP nessa distância, pode ser uma prova que esteja sempre no teu calendário, por ela estar no teu calendário tu consegue também ver a tua evolução. Por quê? Se tu faz toda a prova no mesmo ano e é o mesmo percurso, tu consegue também ver na tua evolução. Tu consegue fazer o teu RP naquela distância, naquela prova, naquele percurso. E eu sei que isso é algo que está se perdendo, por isso que cada vez mais as pessoas elas estão colocando as provas nos mesmos lugares porque é um percurso plano. Eu sei porque eu moro no Rio Grande do Sul e as provas que saem em Porto Alegre elas costumam ser no mesmo lugar, quase todas as provas, porque é um percurso plano, é um percurso bom e as pessoas vão para fazer o RP. Só que também perde um pouco do desafio da corrida e aqui a gente vem no segundo ponto, que a prova ela também é um desafio. Então, putz, tem subida, beleza, talvez eu não faça o meu melhor tempo, mas cara, que bom eu ir lá, enfrentar aquela subida e aí sim me desafiar, enfrentar uma subida que eu acho muito difícil, eu vou lá e enfrento ela na prova. Ou seja, no futuro, quando tu continuar correndo, quando tu se aposentar da corrida por algum motivo, tu vai lembrar dos teus RPs, mas também tu vai lembrar dessas provas desafiadoras. Muitas vezes essas provas desafiadoras você vai lembrar mais que o seu RP. Porque, putz, eu corri aquela prova lá que tinha um monte de subida. Meu tempo até nem foi muito bom, mas aquela prova foi massa de correr. Putz, ali no quilômetro 18 que tinha um subidão, eu senti que estava difícil, mas consegui vencer minha mente e superei isso. Então, a corrida ela também envolve esse desafio de você superar você mesmo. E muitas vezes não é só no tempo, não é esse foco excessivo aqui nos números, mas sim você se tornar uma pessoa que está constantemente se vencendo. Então, tente se desafiar mais nas provas.
Não é toda prova que você vai fazer RP, porque fazer RP, como eu disse, precisa de condições específicas e você também precisa estar mentalmente apto para correr um RP. Por quê? Se você vai correr um RP, você precisa estar constantemente fora da sua zona de conforto. Afinal, um RP, um recorde pessoal, é algo que você nunca fez. Se você vai correr um RP, você precisa estar conscientemente fazendo força o tempo todo para conseguir superar o seu recorde antigo. E não é todo momento que a gente vai estar isso. De repente, tu está numa sequência de provas e aí, cada prova que você faz, você investiu energia mental e física. Muitas vezes a física a gente recupera muito antes que a mental. Então você vai lá, tá numa sequência de provas e não consegue fazer o RP naquela, porque você já gastou a sua energia, ou tá num período muito estressante do trabalho, tá num período que tem uma demanda muito alta de trabalho, enfim, ou problemas familiares e a sua cabeça não tá boa. Vai ser muito difícil fazer o RP. Então tu pode encarar essa outra prova como um desafio, de ir lá superar. Tu pode encarar a prova como uma oportunidade de tu conhecer outras pessoas, de tu fazer uma festa no final que tu tá vencendo mais uma meia maratona, tá conseguindo se manter constante. Então, leve a corrida também não somente para os números. E isso acontece até nos treinos, que é naquele treino leve, que é para ser leve, a pessoa fica presa ao relógio, presa ao pace que ela precisa correr. Quando na verdade, cara, se é para ser um treino leve, só corre leve, tranquilo, não olha muito pro pace, só vai sentindo a sensação. A gente tá perdendo um pouco mais conforme tá vindo mais tecnologias, a gente tá perdendo cada vez mais essa motivação intrínseca que antes tinha de não ligar tanto assim pro número, mais de encarar o desafio, e agora a gente não tem isso. Então, lembra sempre que a prova também é um desafio, e a gente tem um terceiro ponto, que é o problema do percurso. E eu sei que com a popularização da corrida, muitas vezes as pessoas não estudam o percurso da prova. Só que estudar o percurso da prova é essencial. Se você quiser bater o seu RP, é essencial que você estude o percurso da prova. Por quê? Porque você precisa ter uma clareza de onde vão ser os pontos difíceis da prova. Então, se tem uma prova de 10 km que você vai correr e tem uma subida muito grande no quilômetro 7, você não vai sair forçando do início até para chegar ao 6º quilômetro muito forte, aí tu vai encarar a subida. O que acontece? Como tu já vem forçando demais, tu vai pegar essa subida, teu ritmo vai cair demais, ou se tu continuar atacando a subida, tu vai ficar muito cansado e os últimos 3 quilômetros tu não vai conseguir fazer. Por quê? Porque tu gerou esse cansaço muito grande, porque você não estava preparado fisicamente para aquela subida, porque você veio forçando muito antes o ritmo. Ou, ainda, você pode não estar preparado mentalmente para a subida. E aí você está pensando que a prova é plana, bateu ali, olhou, putz, uma subida. E aí automaticamente, meu Deus, uma subida. E aí baixa a moral. Ou seja, tu quebra mentalmente porque tem uma subida que tu não estava planejado. Porque uma das piores coisas que existem para nós, a gente lida muito mal, é com a imprevisibilidade. Quanto mais imprevisível for as coisas, maior o nosso estresse. Por isso que ter uma rotina, tanto na parte de aquecimento é muito importante, você ter uma rotina na sua vida é muito importante, como também conhecer o percurso da prova. Porque imagina, por isso que é fácil correr na tua cidade. Porque tu sabe cada esquina, onde é que vai, onde é que tem subida, onde é que tem buraco, onde é que tem descida, então isso tá muito claro na tua mente. Aí tu fica mais tranquilo para poder correr, porque não tá preocupado se na próxima esquina tem uma subida. E eu sei, eu já fiz provas sem conhecer o percurso, quando eu também não dominava esses fundamentos. E aí quando eu fui sem conhecer o percurso, aconteceu isso. Deparei com uma subida, meu Deus, subi ela, depois tava mal. Aí depois outra subida, e foi pior, e só foi baixando aí o mental, pensei até em desistir já diversas vezes da prova. Então, se você quiser fazer uma boa prova, é essencial que você conheça o percurso, porque isso vai te dar mais respaldo, vai deixar as coisas mais previsíveis e aí você consegue também correr mais relaxado. Então a gente já tem 3 pontos aqui do nosso comentário, do nosso, não lembro o nome dele, do George, que falou sobre isso. Então esse é um ponto muito importante. E aí a gente vem para o 4º ponto, mas antes do 4º ponto, eu sempre te recomendo que você veja aqui a descrição do vídeo, porque na descrição do vídeo eu deixo outros vídeos recomendados que vão complementar esse aqui, por exemplo, o que não fazer, as 8 coisas que você deve fazer antes de uma prova de corrida, que entra isso, esse vídeo vai estar na descrição, e também tem o link dos meus serviços, se você quiser ser pró e ter o meu acompanhamento pessoal para evoluir a sua corrida através do meu método que é performance, responsabilidade e organização.
o meu playbook de como baixar o pace na corrida, ou também a minha newsletter, que é gratuita, onde eu envio direto para o teu e-mail insights e conhecimentos sobre corrida. Então, todos os links vão estar na descrição. Sempre recomendo que você olhe aqui para que você ou aprenda mais aqui no canal, ou se decidir dar esse passo, e aí sim, ter o meu acompanhamento para evoluir na corrida, também o link vai estar aqui para você fazer isso. A gente entra no último ponto, que é o resultado de uma prova é um registro do dia, não do seu potencial máximo. E muitas vezes, nessa foco excessivo nos números e não tanto no desafio da prova, tu acaba que vai mal numa prova e aí tu acha que aquela prova ali, meu Deus, eu não fiz meu RP, eu tô mal, eu não tô melhorando na corrida, meu Deus, eu vou desistir, não sou bom. Mas pera, o resultado da prova, aquele resultado específico ali, ele é um registro do seu dia. Então é o registro da condição que você estava no dia, e você pode ter acordado num dia bom, onde naturalmente, se você corre, você já provavelmente viu isso. Tem dias que tu faz tudo certo e o treino sai uma merda. Tem dias que você faz, parece que tem tudo para sair um treino ruim e sai um treino muito bom. Porque tem dias e dias, tem dias que nosso corpo responde mais, tem dias que nosso corpo tá mais cansado, tem dias que a gente tá mais motivado, tem dias que tu tá com uma dorzinha diferente, de repente tu dormiu errado, acordou com uma dorzinha aqui na parte do ombro, aqui do trapézio, e aí isso vai atrapalhar a tua corrida. Ou tu forçou demais no dia anterior, pisou meio em falso e teu tornozelo tá um pouco dolorido. Então, no próximo dia, talvez tu não vai ter o melhor desempenho. Tu comeu alguma coisa, caiu mal no estômago, e isso vai interferir. Então, a prova, ela simplesmente é como se fosse um print, a gente tirar um print da tela do celular daquele dia. Ela não leva em consideração o teu potencial máximo. Pode ser que tu faça uma prova numa semana, seja horrorosa, tu descanse a semana inteira, tu vai fazer a prova na outra semana e sai muito bem, tu faz teu RP. Por quê? Porque são dias e dias. Então, simplesmente, a prova, ela leva em consideração as condições do dia. Pode ser que o dia esteja mais úmido, o dia esteja quente, pode ter a subida realmente, pode ter vento contra, pode ter dado algum problema no percurso onde teve que fazer mais, pode ser que você passe por um momento de paralelepípedo, uma estrada de chão ou algo assim saindo do asfalto, e isso também diminua seu pace. Então é simplesmente um recorte daquele momento. Não significa que você não atingiu o seu potencial máximo, não significa que você está evoluindo, está deixando de ter benefícios na corrida. Então leva sempre isso em conta quando você for fazer uma prova de corrida. Pensa, focar excessivamente nos números, é óbvio que tem provas que a gente vai querer sim bater o RP, e aí para isso você tem que fazer essa escolha da prova certa. A prova, ela é um desafio por si só, então é você se desafiar a fazer seu melhor tempo naquele percurso ou fazer seu melhor tempo naquele dia. E se não der para fazer o seu RP, tá tudo certo também. Você foi lá, correu a sua prova, continue treinando, porque é a consistência dia após dia que aí vai fazer você evoluir. Mas não fique preso demais aos números. Se você quiser fazer um RP, mais uma vez, você precisa estudar o percurso da prova, porque é esse percurso que vai te dar as condições necessárias até para se preparar fisicamente, ou seja, se a prova tem muita subida, você precisa colocar muitos treinos de subida fazer muitos treinos de subida. Por quê? Para preparar você para a prova. Se a prova tem uma subida muito grande no final, termina seus treinos numa subida muito grande no final também na sua cidade. Porque você vai modelando o esforço que a prova vai ter nos seus próprios treinos. Então, conhecer o percurso é muito válido. E aí também o resultado, tanto de uma prova quanto de um treino, é um registro do dia. Ele não te limita ou não mostra o máximo que tu pode ir. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje. Lembra sempre, confere a descrição e o que baixa pace é o treino. Até mais.